Creio em Ti. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, mas para valer. Cremos no Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida, meus irmãos. Mais uma vez saudamos, bem-vindos, Luiz, bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Paco, bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos, você fica em pé nesse momento, antes de nós lermos a palavra. Vamos orar, meus irmãos. Eu quero dizer para você, você sabe como é que estão as coisas, a sua vida, a sua família, e você vai fazer uma oração agora. Aquela oração que você faz assim, que você sabe, Deus, eu preciso, fala comigo, ministra meu coração, quero nessa manhã sair dessa casa de oração com uma experiência nova da Tua graça, da Tua bondade. Amém? Então, ora aí também, vamos orar. Sabe, o Senhor está nesse lugar, a presença do Seu Espírito, e Deus quer ministrar a sua vida nas nossas vidas. Vamos fazer essa oração, cada um pode fazer esse momento. Ora a Deus, o Senhor sabe como é que está o coração de cada um. Pai, nós Te agradecemos. Essa manhã, quando nós estamos aqui, tantas coisas podem passar pela nossa mente, tantas coisas podem passar, Senhor Jesus, e talvez algumas coisas podem até nos distrair, mas queremos agora firmar o nosso propósito, Deus. Fala conosco, ministra nossas vidas, revela, Senhor, algo diferente, algo novo no coração dos irmãos, daqueles que nos ouvem, daqueles que vão ouvir também. Deus, nós declaramos a nossa dependência do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém, amém. Abra aí a sua Bíblia, meus irmãos. Marcos capítulo 9, versículo 14. Muito importante que você traga a sua Bíblia. Eu quero ver os irmãos, todos com as suas Bíblias, meus irmãos. Hoje nós temos a possibilidade de apresentar aqui, mas quando você traz a sua Bíblia, você pode grifar, quando alguma coisa fala no seu coração, você pode grifar já. Então, traga a sua Bíblia. Vamos ser uma igreja que anda com a sua Bíblia. A cura de um jovem doente, um jovem possesso. Quando o Senhor Jesus se aproxima com os outros discípulos, ou seja, o Senhor Jesus estava antes, tinha multiplicado os pães, tinha passado por um momento glorioso, e agora desceu do monte, e chega ali, tem um grupo de pessoas, e aí vamos ver a história aqui que está dizendo aqui para nós. E aí viram uma grande multidão, e alguns mestres da lei, que discutiam com eles. Assim que a multidão percebeu o Senhor Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Ele perguntou aos mestres da lei: o que de vocês discutem? O que estão discutindo entre vocês? E aí um homem lá, dentro da multidão, imediatamente, disse: mestre, eu trouxe meu filho possesso ou doente de uma enfermidade, mas tem um espírito imundo, e ninguém pode me ajudar. Esse quer que o apanha, lança por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsasse, mas eles nada puderam fazer. O Senhor Jesus responde: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me a mim. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu o Senhor Jesus, logo agitou, e o menino com violência, e caindo por terra, rolava, espumando a boca. Perguntou o Senhor Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isso? Respondeu: desde a infância. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. E o Senhor Jesus respondeu: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Quero que você repita comigo: tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha
falta de fé. E vendo o Senhor Jesus que a multidão começou a se ajuntar, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais entre nele. O espírito, clamando, agitando, com violência, saiu deixando-o morto, como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. E o Senhor Jesus, porém, tomando-o pela mão, levantou-o, e ele ficou em pé. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que não pudemos expulsá-lo? O Senhor Jesus respondeu: esta casta só pode sair por meio de oração e jejum. Amém e amém. Você pode sentar-se. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, quero que você, nessa manhã, comigo, vamos pensar e meditar na palavra de Deus. Isso aqui é um fato, algo aconteceu, é um testemunho para nossas vidas hoje, para a gente entender que a nossa vida de fé, ela tem que estar bem preparada para as circunstâncias da vida. E é todo dia, meus irmãos. Quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para a faculdade, quando você vai para estudar, e no dia a dia que você está lidando das rotinas das coisas, a sua fé não pode ficar à parte. A sua fé não pode ficar aqui no templo. A sua fé não pode ficar lá no seu quarto de oração quando você ora. A sua fé tem que estar com você. Você tem que estar certo. A fé faz parte da nossa vida. E eu sei que nos tempos atuais, nos tempos hoje que nós chamamos, tudo coopera para que você se distraia. Tudo coopera para que a gente não fique pensando muito além agora desse momento de culto e entre no cotidiano com as coisas que nós precisamos lidar, e aí não paramos também. E a nossa fé é muito importante para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Nós sabemos o que é a tal da pós-modernidade. É desconstrução de valores. E entre esses valores, principalmente, está a questão da fé, do crente, daqueles que creem no Senhor Jesus, daqueles que creem que o Senhor Jesus veio por um grande ato de amor de Deus, assumiu o seu e o meu lugar na cruz do Calvário, levando sobre ele os nossos pecados. Morreu, mas ressuscitou e está vivo. Então nós temos aqui, essa cruz é uma lembrança de que era eu e você que devíamos passar por lá. Mas o Senhor Jesus assumiu. E o nosso Senhor Jesus, hoje ressuscitado, hoje glorificado, todo poderoso, todo cheio de graça, e a presença dele se manifesta pelo seu Espírito e pela sua palavra, que é a verdade, que não muda. As pessoas podem até tentar mudar, meus irmãos, mas a verdade não muda. E mais, nós precisamos entender que a nossa vida é a palavra. Você é a palavra. A sua boca é palavra. A sua vida é construída de palavras. Então, dependendo do que se fala, você está mostrando quem você é. E essa é uma pergunta que a gente precisa pensar. Quem eu sou? Às vezes a pessoa pensa, a gente pergunta, quem você é? Aí a pessoa começa a dizer que a profissão que ele tem, a formação que ele tem, o que ele faz. Não, quem você é na essência. Na essência nós somos pessoas, ser humano, onde esse coração bate, onde respiramos e precisamos da graça de Deus. Se você tem Jesus, você pode expressar, eu sou um servo, um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a expressão que você precisa ter consciência de ter. Quando nós voltamos agora no texto aqui, as situações, primeiro nós entendemos que ali o Senhor Jesus está vindo e tem uma multidão. Sabe, a multidão, ela vem sempre estar junto com o Senhor Jesus. Mas a multidão, ela sempre está por causa dos milagres, naturalmente. Deus é Deus de amor, Deus opera o milagre, e Deus é misericordioso através do Senhor Jesus. Mas essa multidão, meus irmãos, ela não tem fé de relacionamento. Muita gente também tem, assim, eu pertenço a tal igreja, a tal lugar, a tal. Mas é muitas vezes por dentro de uma multidão.
por dentro de um conceito de estar junto com pessoas. Um conceito porque é gostoso ter pessoas por perto, você ter amizade, relacionamentos, mas é uma fé sem relacionamento genuíno, assim, essa fé que move o seu coração, aonde você faz. Sabe, meus irmãos, é muito importante você saber, e eu também, de que a nossa fé não pode estar muito focada ou dependendo do movimento de pessoas, do que as pessoas fazem, do que as pessoas são. Ela precisa estar focada na pessoa preciosa do Senhor Jesus, que cantamos aqui tantas vezes. Tu és a cura, tu és a minha vida. Isso sim, isso é onde que nós podemos firmar a nossa fé, em todo o tempo. Meus irmãos, são tantas situações da minha vida que já passei, que já passamos também como família, que tudo aconteceu e Deus deu graça para nós superarmos tantas vezes por causa da nossa fé, da experiência com o Senhor Jesus. Sabe, nessa manhã também eu digo para você, uma experiência com o Senhor Jesus, um culto como este, ele pode mudar, transformar a sua forma de pensar, a sua forma de ser, para ser uma pessoa extraordinária aonde você estiver. Olha aqui essa palavra, veja essa multidão. E eu penso, a multidão está ali, tem um homem com pai, em desespero. E hoje, se fosse hoje, todo mundo estaria com a câmera, né, filmando. Filmando o desespero do outro. Acontece um acidente, as pessoas, às vezes, de ajudar, o que faz? Vamos filmar. Para ter like, para ter visualizações. Meus irmãos, que tempo difícil. Sabe, nós precisamos ser uma igreja, ser pessoas de uma fé que não muda, uma fé que permanece. E como foi cantado, eu creio, Senhor, eu creio. Se eu estou vendo, eu vejo. Você não está vendo, nós estamos aqui só diante de paredes. Aliás, ali tem um versículo maravilhoso, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Poder que atua em nós. Aleluia? Então é isso aqui. Então nós estamos aqui diante dessa situação. Tem essa multidão, mas também tem ali os discípulos. Sabe, os discípulos estão discutindo com os homens da lei. Imagina, o pai ali, o menino rodando no chão e a pessoa discutindo algumas coisas que nós não sabemos, mas se eram da lei e se eram os discípulos, de repente os discípulos tentamos defender a pessoa do Senhor Jesus, não, porque ele agora chegou, é o nosso Salvador. E aí nós estamos crendo, e quem sabe que tipo de discussão. Então assim, muitas vezes as discussões, muitas vezes querer argumentar, não vai resolver. Diante das situações de sofrimento, você não fique argumentando, procure fazer alguma coisa, procure mostrar que você é de Deus e que você quer abençoar aquela vida. E que o Senhor nos ajude a sermos assim. E então temos a situação com esses discípulos e os homens da lei ali discutindo, ou seja, uma geração incrédula, o Senhor Jesus vai dizer sobre isso, religiosos de tradição, religiosos de tradição, e tem muita gente, mesmo dizendo a sua fé, dizendo a sua crença, é só religioso, não tem mais nada. Se perguntar como é que vai, ele vai dizer, está tudo bem, mas não tem essa coisa da intimidade. E eu quero nessa manhã, junto com você, olhar esse pai. Primeira coisa que nós entendemos que quando o Senhor Jesus então vai responder essa situação, ele vai dizer, ó geração incrédula. Meus irmãos, é forte isso aqui. Pensa que Deus nos veja como homens e mulheres, jovens, crianças, pessoas cheias de fé, com um relacionamento com o Senhor Jesus. E vai falar sobre isso, até quando? Por quê? Porque estavam ali discutindo, enquanto tinha uma situação que precisava de ajuda. E os discípulos não conseguiram, sabe disso? Eles não conseguiram. Aí esse pai, então, se manifesta. E aí vai dizer exatamente, olha, Senhor, eu roguei aos seus discípulos que expulsassem, mas eles não puderam. Se nós não mantermos, nós não tivermos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra de Deus, meus irmãos, não vai acontecer nada. Não vai acontecer, porque você está despreparado. Então é aqui um bom ponto. A fé também é, sem dúvida,
preparação. Posso ouvir um amém? Preparação. Você prepara-se para tudo na vida. Tudo que você vai fazer, por certo, amanhã, quando você vai fazer algumas coisas, vai se preparar antes. Tem coisas que tem que se preparar hoje. Mas em relação à vida, em relação às situações da vida que você vai fazer, em relação a você mesmo, a sua família, você precisa de preparação. E precisamos aqui. E ele vai chegar sobre esse momento agora, quando o Pai fala. E quando isso, o Espírito diz assim, versículo 20. Quando o Espírito viu o Senhor Jesus, logo agitou-se, e ali caindo por terra, e aquele menino sofrendo. E aí o Senhor Jesus faz uma pergunta que eu quero destacar. Quanto tempo isso sucede? Por que o Senhor Jesus precisa perguntar algo que ele sabe? Ele está trabalhando a fé daquele pai. E porque tudo, meus irmãos, tem uma origem. Tudo tem uma origem aonde começou. E você, escutando ali o Senhor Jesus falar sobre aqui, ele está olhando a alma desse pai, que está em desespero. E nessa manhã eu quero olhar esse pai. Além do menino, quero olhar esse pai. Um pai que está lutando pelo seu filho. E isso serve para as mães, naturalmente. E você, jovem, você talvez assim, mas eu não sou pai, mas você pode ser pai um dia. Mas você pode ter os seus pais que estão passando por uma batalha espiritual e você está lutando. E aqui estamos um quadro de sofrimento, mas ao mesmo tempo a pessoa do Senhor Jesus está perto. Eu quero dizer para você, ainda que muitas vezes você esteja vivendo uma situação que você não consegue perceber, eu não estou vendo, mas a presença do Senhor é real, Ele é onisciente, sabe o que você pensa. Então, glória a Deus por isso, que o Senhor Jesus está conosco, está perto de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe, eu tenho tantas situações, mas eu quero ficar aqui na palavra, porque nosso tempo não para. Aquele pai então exclama, Senhor, o Senhor Jesus vai dizer assim, quando ele fala, Senhor, se tu podes. Quantas vezes você fala isso? Quantas vezes nós falamos, Senhor, o Senhor pode. Não, nós temos que afirmar, Senhor, eu creio que o Senhor pode todas as coisas. Porque eu creio, estou declarando sobre essa situação, Deus, a bênção do Senhor, seja ela o que for, você declara pela fé. E aí o Senhor Jesus então vai continuar tratando esse pai. Olha, Senhor, tem compaixão de nós. Tem compaixão, ele está falando. E então o Senhor Jesus vai dizer, se tu podes, tudo é possível que crê. Quero dizer para você nessa hora. Sobre a sua vida, tudo é possível. Eu tenho por experiência, nós temos por experiências, procuramos ter por experiência de todas as situações, lembrar disso. Deus é o Deus de maravilhas, Deus é o Deus que nada é impossível para Ele. Mas nós vivemos situações que para nós não sabemos o que fazer, como fazer, mas nesse momento, pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo, a palavra de Deus vem de encontro e diz, olha, há uma resposta. Há resposta para essa situação. Há resposta para o seu coração. Há resposta para a sua vida, para a sua família. Deus tem a sua resposta. As promessas de Deus, elas não mudam, permanecem eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E aí ele vai mostrar isso. Então o pai vai falar essa reação. Ai, Senhor, eu creio. É a primeira coisa que ele diz. E realmente é assim, meus irmãos. Quando se está numa situação difícil, a gente começa a falar com a pessoa, ela fala assim, eu creio em Deus. Sabe, o inimigo crê em Deus. E treme. Então muita gente crê, de fato. Mas, além disso, precisa aquilo que nós vamos falar daqui a pouquinho. E aí ele fala assim, Senhor, mas ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Aí, meus irmãos, nós precisamos aplicar para nós também. Quantas vezes nós dizemos, eu creio, mas a falta de fé está zero, está zerada. Por quê? Porque eu não tenho, muitas vezes não leio a palavra de Deus, muitas vezes não frequento os cultos, também não oro, não falo com Deus. Isso enfraquece a fé. E nós, meus irmãos, o que vai permanecer até o fim? Em todos os tempos, aconteça o que acontecer, a fé vai permanecer até o fim. Amém? A igreja do Senhor Jesus vai permanecer.
A igreja do Senhor Jesus vai estar até o fim, em nome do Senhor Jesus. Então, quero fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, olhando ainda para o texto aqui. Nossa fé, ela precisa ser alimentada. Precisa ser alimentada, meus irmãos. E por isso que nós pensamos muitas vezes, falamos tantas vezes aqui, meus irmãos, toda noite, irmãos, vamos estar orando uns pelos outros, para você também alimentar a sua fé por experiência. Eu não sei com vocês, mas assim, essa semana eu tive uma situação assim, eu falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude agora sobre esse assunto agora, porque eu não sei como fazer. Mas não deu 2 segundos depois, tem a resposta. Então você pode e deve viver a sua fé nas pequenas coisas, meus irmãos. Às vezes a gente pensa assim, minha fé, mas eu não sei como é que faço. Às vezes você pensa só em grandes coisas. Comece a crescer na fé a partir de pequenas coisas, da gratidão de o dia novo começou, você diz, glória a Deus, obrigado por esse novo dia. A partir de pequenas coisas que você está recebendo, que você sabe, isso aqui é graça de Deus. O fato de nós termos tantas coisas que fazem parte da vida, que são necessárias, mas é graça, e você pode expressar a sua fé com gratidão. Desde um pão que você vai comer, alguém plantou, foi semeado, alguém trabalhou, passou por tantos processos para chegar na sua mesa, para você poder olhar para aquilo e dizer, Deus, quantas pessoas que passou esse processo todo. Obrigado, Deus. É fé, você vai crescendo na sua relação com Deus. Então a fé tem essa questão do relacionamento. Por isso nós precisamos viver essa questão. Nós sabemos, Pai, irmãos, que a questão da relação com Deus é uma coisa do coração, é da alma. Não adianta, não é pastor que convence, não é ninguém que convence. Você tem que ter atitude, você precisa ter atitude em nome do Senhor Jesus. E diante disso, abra seu coração. Esse pai abriu o coração, confessou, disse, Senhor, é desde a infância. Senhor, é desde a infância. Agora pensa lá quantos anos de sofrimento, quantos anos de choro, quantos anos de tristeza, vendo o filho sendo ali judiado, sendo derrubado por aquela doença, por aquele mal e também pela ação de espíritos malignos. Então um pai que vem sofrendo muito tempo. Meus irmãos, que o Senhor nos ajude a abrir nosso coração e falar. Por quê? Primeiro, a fé é confissão. A fé é confissão. Fala comigo assim, a fé é confissão. O que diz a palavra de Deus em Romanos 9, 9 e 10? Fala assim, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então a fé é confissão. Senhor, eu sei, eu não estou bem. Senhor, eu preciso de Ti. Isso é confissão. Fala, meus irmãos, você precisa e nós precisamos de expressar a nossa fé pela fala, declarar pela fala. Pensa lá em Ezequiel 37, Deus fala com o profeta, esses ossos todos você acha que pode ter vida? Ele falou assim, Senhor, o Senhor sabe. Então fala, profetiza sobre os ossos. E ele profetiza, ossos secos, segundo a palavra de Deus, e tudo vai acontecendo. Quando você profetiza, quando você declara a palavra, pode ter certeza que o Deus, na sua grandeza, no seu poder, vai agir, porque você está confessando a sua fé pela palavra de Deus. Amém? Confesse a palavra, confesse. Sabe, meus irmãos, eu tenho uma experiência, e alguns já viram aqui. Quando eu fui fazer um teste, uma ocasião lá para trabalhar no banco, eu trabalhava de office boy, e trabalhava debaixo de uma escada ali, e não tinha tempo para fazer curso de datilografia naquele tempo, e aí eu ficava tempinho que eu tinha, eu ia lá, aproveitava e treinava com os 2 dedos aqui. Até hoje eu faço isso.
E aí surgiu uma oportunidade para fazer um curso, concorrer lá no Bamirinos, fazer um teste. E eu fui fazer o teste, mas tinha muitos rapazes. E aí eu falei, bom, mas já o Espírito agir na minha vida, assim, tudo é possível. Creia, tudo é possível. E eu disse, Senhor, tudo é possível. Para o Senhor não tem impossível. Então, é 2 dedos aqui que eu tenho, com esses 2 dedos que eu sei fazer alguma coisa com eles, que eu vou estar fazendo o trabalho. Meus irmãos, foi na hora do dia lá que fizemos o teste, e aí quando deram o papel lá para eu copiar, eu dou o dedinho lá, e bati o que eu sabia fazer. Foi uma coisa... E é mais assim, dentro da minha alma estava assim, eu creio, Senhor, que o Senhor pode usar o que eu tenho. E eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, Deus quer usar o que você já tem aí, amém? O que já está nas suas mãos. Lembra de Moisés? O que se tem nas mãos, Moisés? Eu só tenho um bastão aqui, pai. Usa o que você tem, jovem, usa, para a glória do Senhor Jesus. Enfim, quando terminou, na semana seguinte, vamos ver o resultado, voltamos lá, e aí aquela pessoa que subiu lá num púlpito assim, e disse assim, olha, eu vou ler o nome de todos vocês, daqueles que estão naturalmente, e aí ele começou a ler os nomes, de A a Z, todos os nomes, e o meu nome, o primeiro nome é Luiz Pedroso, ele passou pelo L e não falou nada, mas assim, dentro do meu coração, Senhor, eu creio. Não sei como é que vai acontecer, mas eu creio. O Senhor é meu Deus agora. A minha experiência com o Senhor, o meu encontro com o Senhor foi real. Meu encontro com o Senhor Jesus é verdadeiro. A minha vida está nas tuas mãos. E eu preciso, meu Senhor, eu preciso desse emprego. Depois que ele leu os nomes, vários nomes, falou, bom, todos os nomes que eu mencionei estão dispensados. Estão dispensados, ou seja, os que ele não leu, estavam lá, e lá estou. Então, meus irmãos, a primeira ação da fé é a confissão. Você precisa confessar o Senhor Jesus, e nós precisamos confessar, porque você, quando aceita o Senhor Jesus, você confessa, Senhor, perdoa os meus pecados, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, louvado seja o Senhor Jesus. Segundo aspecto, a fé, ela é demonstrada pela obediência. Se você confessa e obedece, você é abençoado e recebe essas bênçãos de Deus. Então, é importante, se você vê lá em Deuteronômio 28, quando você estiver lendo a Bíblia, veja lá que o Senhor fala assim, ele vai falar, se você ouvir a palavra, me ouvir, e ouvir a palavra e aplicar a fé, virão todas essas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu campo, sobre o seu trabalho. Então, a obediência é o sinal da minha fé no Senhor Jesus. Eu confesso e obedeço. Então, é importante isso. Eu tenho o meu irmão que está com o Senhor Jesus, Sebastião. Quando ele é jovem, adolescente, ele tinha essa enfermidade de epilético, era epilético. E aí ele tomou a decisão de aceitar o Senhor Jesus. E disse para nós, para a mãe e para nós, falou, olha, eu vou me batizar e eu tenho certeza que Deus vai me curar. E no dia que ele se batizou ali no tanque batismal, na hora foi feita a oração, e naquele momento Deus curou ele. Nunca mais ele teve nada. Confissão. Eu vou me batizar e o Senhor vai me curar na hora do batismo. Então, meus irmãos, a nossa fé, confissão e obediência fez isso. Estamos aqui para glorificar o Senhor Jesus. Por fim, a fé, ela vai falar em permanência. Pessoa que tem uma fé no Senhor Jesus, que está segurando no Senhor Jesus, que ama o Senhor Jesus, além de confessar, além de obedecer, ela permanece nos caminhos do Senhor, porque o Senhor diz assim, aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, nessa manhã, eu quero que você olhe essa palavra. Esse pai, com tanta tristeza, com tanto sofrimento, mas chegou o dia em que, no encontro com o Senhor Jesus, ele pode dizer, Senhor, eu preciso da tua ajuda, cura meu filho. E ali Deus, o Senhor manifesta, e dê aquela experiência de cura, abençoando essa vida desse pai. E eu quero terminar quando ele diz assim, Senhor Jesus, toma aquele moço pela mão, levanta, e ele fica em pé. Quando você não tem Jesus Cristo no seu coração, você está caído, você está deitado. A sua posição de fé é uma posição
de alguém que está deitado, alguém que está sem condição de fazer nada. Quando você recebe o Senhor Jesus, a sua vida permanece, como ele diz assim, é o Senhor Jesus que toma pela nossa mão e nos dá uma condição, porque quando ele voltar, ele diz lá em Lucas, quando o Senhor voltar, nós estaremos em pé no dia da volta do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Então nessa manhã eu digo para você, que a sua fé, nessa manhã, seja aquela fé que você diga, Senhor Deus, então renova-me na tua fé, renova-me na tua palavra, que a minha boca confesse o Senhor Jesus, que a minha boca confesse as tuas maravilhas, que a minha boca confesse que o Senhor é o meu Deus, a minha rocha eterna, que a minha boca proclame bênçãos sobre as pessoas, bênçãos sobre os meus irmãos, a minha família, a minha boca declare e vivamos essas bênçãos pela declaração, pela confissão, mas sejamos obedientes àquilo que Deus nos chama, sejamos obedientes e permaneçamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Fique em pé, vamos orar. Quero falar aqui com quem está pela internet, por favor, só um pouquinho. Eu digo para você que está me ouvindo, em nome do Senhor Jesus, se você está numa situação de desespero, como esse pai, um menino a vida inteira, doente, mas teve um encontro com o Senhor Jesus e mudou a história dele. Quem sabe você também está numa situação difícil, que não sabe mais o que fazer. Para Deus não tem impossível, mas você pode crer em Jesus Cristo, entregue a sua vida a Ele, e certamente a sua vida será transformada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.